A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo nesta manhã de terça-feira. Hoje é dia 18 de junho de 2019 e a gente começa a nossa programação falando sobre o mercado de grãos, o mercado da soja e principalmente qual é esse momento para o produtor brasileiro. Todos os olhos estão voltados para a nova safra norte-americana e todos os problemas que vêm sendo enfrentados lá no Corn Belt, nos Estados Unidos, toda a perda já esperada para essa próxima safra em função das adversidades climáticas, mas o que isso significa para a formação dos nossos preços por aqui? Isso é assunto para a gente tratar com o Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest Commodities, que nessa terça-feira fala conosco direto de Sorriso, no estado de Mato Grosso. Marcos, muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Olá, bom dia a todos. Um prazer falar com vocês novamente, Carla. O prazer é nosso. Marcos, acho que essa é a pergunta que todo produtor quer saber, né? Que momento é esse para o produtor brasileiro de soja, para o produtor brasileiro de milho? É um momento de extrema atenção? Sem dúvida alguma, Carla. A gente vive um momento dentro de uma sazonalidade histórica do preço da soja falando em Chicago, que historicamente os melhores preços de soja a fixar, ou seja, para o produtor fazer a sua venda futura da safra nova, é agora, na segunda quinzena de junho até a primeira semana de julho. Nós temos que tomar esse cuidado, nós temos todo ano essas especulações climáticas sobre as lavouras norte-americanas. Esse ano tivemos uma antecipação desse movimento em função de todo o atraso do plantio do milho e da soja. Chicago já teve uma alta muito considerável, mas nós temos que lembrar também que nós temos grandes estoques de passagem nos Estados Unidos, um menor ritmo de compra de soja pela China, em função de uma menor demanda que vem se recuperando, e também a Argentina, que o ano passado teve uma grande quebra de safra e esse ano a colheita na Argentina são 20 milhões de toneladas de soja a mais. Então, nós temos que tomar todo esse cuidado. E mais importante do que tudo isso, Carla, para o produtor rural que nos escuta, é ele garantir lucro na sua atividade. Então, nós vemos todo esse movimento que Chicago subiu, nós tivemos oportunidades do dólar futuro acima de R$ 4,10. Hoje, o dólar futuro para a safra nova brasileira ele é negociado ao redor de R$ 3,98. Bom, vamos por partes então, Marcos. Temos aí uma série de fatores que estão influenciando sobre a formação dos preços e a gente começa com o mercado internacional, a gente passa pelo câmbio e ainda temos a questão dos prêmios, da demanda e tudo mais. Vamos começar com Chicago então, Marcos. Temos aí um momento de alta, como você colocou, né? É a questão da sazonalidade histórica, é um momento de mercado climático. Temos problemas com o plantio, está atrasado tanto para soja quanto para milho, mas em função da guerra comercial, os Estados Unidos vieram carregando um estoque considerável aí para serem os estoques finais. E antes disso, a gente ainda vai ter os estoques trimestrais que serão divulgados no final deste mês. E temos também a revisão diária. Tudo isso pode impactar, portanto, Chicago e mudar um pouco dos patamares que a gente está vendo nesse momento. Exatamente, cara. Nossa maior preocupação, no próximo dia 28, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgará uma revisão da área de plantio nos Estados Unidos e também os estoques de soja trimestrais referente ao dia 1º de junho de 2019. Você sabia que entre o período de dezembro até fevereiro, nós tivemos um termo que o USDA usa, que é o desaparecimento de soja, equivalente a 17 milhões de toneladas, para que fechasse a equação dos estoques trimestrais no dia 1º de março de 2019. Ou seja, ou a produção americana foi muito superestimada na safra passada, 123,7 milhões de toneladas. Essa produção é bem possível que seja revisada para baixo, certo? Tá? Mas não nessa mesma proporção que eu estou falando, de 17 milhões de toneladas. E o que aconteceu de fevereiro para cá, que é importante te observar? Todo esse problema logístico nos Estados Unidos, com esse excesso de chuva, comprometeu o escoamento dos grãos norte-americanos. Então, esses grãos ficaram represados em algum lugar, ou nas barcaças nos rios, ou nos armazéns.
Então, é bem provável que agora, nesse relatório que será divulgado no dia 28 de junho, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos possa identificar, encontrar essa soja que estava em trânsito, que era o termo desaparecido. Se, porventura, essa soja for contabilizada nos estoques americanos, identificada essa soja, nós podemos ter um estoque final americano agora, em 1º de março, muito acima do que o mercado espera, fazendo assim, sendo um balde de água fria no mercado, podendo repercutir em grandes baixas no preço da soja em Chicago. Dito isso, se o produtor quer apostar numa continuidade do agravamento do problema nos Estados Unidos, ele deveria fazer uma compra de opção de venda, uma compra de put. É um seguro de baixa do bushel. Então ele vai lá em Chicago, compra essa opção de venda, por exemplo, para o vencimento em novembro ou até mesmo março de 2020, ele vai gastar, Carla, ao redor de 40 centavos, 45 centavos de reais por saca para fazer bons seguros de preço na Bolsa de Chicago. Tá. Vamos entender como funciona essa operação, Marcos. Temos, então, essa possibilidade do mercado voltar a recuar diante desses estoques ao serem confirmados no dia 28 de junho. O produtor, então, faz esse seguro de baixa. Ele vai ter que fazer o quê, Marcos? Ele vai travar Chicago no valor que a gente tem hoje, ou, enfim, nos próximos dias, no momento em que ele optar a fazer isso. Como é que vai funcionar essa operação para a gente deixar bem claro para o produtor? Na nossa recomendação aqui na Agriinvest, nós temos recomendado aos nossos clientes, nesse momento, travar o custo logístico e comprar um seguro para se proteger de Chicago. Vamos deixar em aberto prêmio, que nós chamamos de basis, e também o dólar. Há uma expectativa de uma recuperação do dólar frente ao real. Então, quando o produtor rural foi na trading, travou a logística, ele está em aberto no prêmio, está aberto em Chicago. Então, para ele se proteger contra uma queda do bushel da soja em Chicago, ele poderia comprar um seguro de baixa na Bolsa de Chicago, por exemplo, $9 o bushel. Lá para janeiro, ele vai gastar em torno aí de uns 29 centavos de dólar por bushel. Tá. Então, ele vai em Chicago, na Bolsa, ele tem que ter um cadastro junto à corretora. Então, qual é o procedimento? A Agriinvest é uma entre as várias corretoras do mercado que atuam na Bolsa de Chicago. Então, é importante que o produtor esteja cadastrado numa corretora de bolsa. Ele vai, faz o cadastro junto à corretora na Bolsa de Chicago. Tendo o cadastro, a Bolsa vai avaliar seus cadastros, abrir o cadastro, tudo ok. O cliente está apto a comprar esse seguro. A Bolsa não é quem vende, quem compra os seguros. A Bolsa de Chicago, assim como a B3, ela é a garantidora da operação, ela é a intermediadora. Então, o produtor manda o dinheiro dele aqui do Brasil, tudo legalmente, lá dos Estados Unidos, na conta dele na Bolsa, e ele compra o seguro. Travou um seguro de $9 o bushel, por exemplo. Fazendo uma continha rápida, por exemplo, 30 centavos custou para ele. Então, ele tem que pagar no momento, no ato da compra. Ele está garantido, faça sol ou faça chuva, um seguro de baixa. Tudo que cair Chicago abaixo de $9 o bushel, ele ganha. Ele pagou no ato 30 centavos. Então, por exemplo, ele está protegido a 9. Chegou lá em janeiro, o preço da soja em Chicago desabou para $8 o bushel. Caiu $1. O que ele faz? Ele aciona o teu seguro na bolsa, de $9 para 8, ele fatura $1 por bushel. Como custou 30 centavos, ele tem um ganho líquido em bolsa de 70 centavos. No entanto, o preço de venda da soja dele física com a trade, ele fixaria o bushel a $8. Ou seja, agora ele tem que somar os dois resultados, bolsa mais mercado físico. Ele vendeu a soja para trade a $8 o bushel e mais 70 centavos que ele ganhou na bolsa. Preço final, $8,70. Cenário de queda. Se porventura o problema climático nos Estados Unidos continue se agravando e esse bushel vai a $10, suba, é o que o produtor quer, é o melhor dos cenários. Ele vai perder esse seguro na bolsa, esses 30 centavos, só que ele vai vender sua soja física com a trading
a 10 dólares o bushel. 10 dólares com a trade, perdeu 30 centavos o seguro na bolsa, quer dizer que o preço final de venda desta soja seriam 9 dólares e 70, Carla. Ou seja, é uma operação que exige muita atenção, que exige muitos detalhes, mas ela é simples de se entender que o produtor está protegido nessa situação, né, Marcos? E o melhor caminho num momento em que a gente tem uma série de incertezas aí marcando a safra. Exatamente. Se o produtor quer nesse momento, nós temos observado vários custos de produção da soja, safra 19 e 20, em torno para uma lavoura de alta tecnologia, cara, e é um bom momento agora que o preço do fósforo está no menor patamar do ano esse ano. O fósforo está barato, já a ureia está cara, aqui no Brasil ainda, e o cloreto está num preço estável. Bom, para quem nos escuta aí, para uma adubação pesada de 80 a 100 pontos de fósforo por hectare e potássio, nós temos observado aqui no Médio Norte uma relação de troca. Nós temos feito aqui para os nossos clientes ao redor de 11 sacas por hectare de soja. Tá. Falando em reais, nós temos gasto em uma lavoura de alta tecnologia em torno de R$3.000 por hectare de soja, para uma produtividade esperada de 65 sacas por hectare. Então, numa condição de custo de R$3.000 e uma produtividade de 65 sacas por hectare, o custo de produção da saca de soja serão R$ 46,15 uma saca. Tá. Se nós pegarmos nesse momento Chicago março a 9,50 o bushel, um prêmio FOB de 25 centavos acima, um dólar futuro de 3,98, descontando a logística, é uma soja aqui em Sorriso, Carla, ao redor de R$ 65,00 a saca. Tá. Ok? Então, trocando em miúdos, nesse exato momento, não vamos apostar se Chicago vai subir ou vai cair. Se o produtor fizesse o seu hedge, vende Chicago, vende o prêmio, vende dólar futuro, desconta a logística, é uma soja de R$ 65,00 em Sorriso. Isso garante, colhendo 65 sacas para uma lavoura de alta tecnologia, garante um lucro operacional para o sojicultor de R$ 1.225 por hectare. R$ 1.225 por hectare, tá. Ou seja, uma margem operacional, a gente chama de EBITDA, de quase 41%, Carla. Para você comparar, grandes empresas do agronegócio, produtora de grãos, que atuam em bolsa de mercadorias, têm o seu capital aberto, elas divulgam seus balanços com um EBITDA entre 30% a 38%, normalmente em anos bons. Nesse momento, o sojicultor, então, está tendo um EBITDA de 41%. Ou seja, Marcos, muito se preocupava também na questão do dólar, né? Que a gente tinha aquele dólar ali na casa dos R$4, chegou a bater 4,10. Hoje a gente vê a moeda americana voltar para os 3,90. Quero só ver o valor exato de hoje. 3,87, está caindo quase 0,8%. Muito se falava sobre a preocupação do peso do câmbio na formação dos custos de produção. Mas então a gente teve uma mudança dos patamares em Chicago e uma coisa acabou balanceando a outra? Exatamente, Carla. A gente vinha alertando, o produtor tem que estar ciente do seguinte, se ele comprar agora os insumos para a sua lavoura, ele vai estar pagando em dólar uma taxa de câmbio a 13,90. Só que se hoje ele for vender a soja futuro lá para março do ano que vem, a trading, o mercado trabalha com uma taxa futura do câmbio a 13,98. Tá. Sempre a taxa de câmbio joga a favor do produtor rural. Então, se ele toma uma decisão de formar o seu custo de produção em dólares ou reais por hectare, quando ele toma uma decisão de comprar os seus insumos em reais e tem um movimento de desvalorização do real, isso é muito mais favorável para um produtor que tem seu custo em reais do que aquele que tem em dólar. Para você ter uma ideia, a cada 10 centavos que o real perde frente ao dólar, aumenta, em média, 20% a rentabilidade do sojicultor que tem custos em reais e apenas 5% para o sojicultor que tem seu custo em dólar por hectare. Um produtor brasileiro que opte por ter o seu custo de produção em dólar por hectare, ele está apostando numa alta internacional do preço da soja, que pode se dar
por uma alta de Chicago ou por uma alta dos prêmios da exportação de soja, não por uma taxa de câmbio que ela beneficia muito mais aquele que tem seu custo em reais. Tá. Marcos, se a gente falar de prêmios, qual que é a sua perspectiva nesse momento? A gente vê ainda uma falta de acordo entre os chineses e os americanos e uma demanda ainda forte aqui pela soja brasileira. Isso tem sido suficiente para movimentar os nossos prêmios, para promover a continuidade das altas, ou ainda os prêmios estão mostrando alguma estabilidade? Você está falando da safra velha ou safra nova? Ambos os casos. Bom, vamos lá. A expectativa nossa de que a safra velha 2018 e 2019, os prêmios, assim como também safra nova, eles tendem a se valorizar mais devido, primeiro, o que interfere principalmente o prêmio no Brasil, a gente chama de bases, é a oferta e a demanda local, a taxa de câmbio e a curva de preço dos contratos futuros. Esses 3 itens. Nesse momento, com o agravamento da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China comprando mais a soja brasileira, nós podemos sim, o Brasil esse ano não tem condição de exportar mais do que 75 milhões de toneladas e manter o mesmo ritmo de consumo interno ao redor de 45 milhões de toneladas. Vai faltar soja. Certo. Então, se numa demanda interna de 45 milhões de toneladas, 43 de esmagamento, 2 milhões de toneladas de semente de soja, e o Brasil exportar nesse ano, de janeiro a dezembro desse ano, 75 milhões de toneladas de soja, falta soja no Brasil. Então, isso daí vai fazer com que os prêmios no Brasil se fortaleçam muito mais em relação a Chicago. Historicamente, nós temos os picos do prêmio aqui no Brasil entre setembro e a primeira quinzena de outubro. Então, a gente acredita que os prêmios devam se fortalecer. Por isso, na nossa consultoria, nós estamos recomendando para os nossos clientes deixar o prêmio em aberto. Tá. Perguntei justamente por isso, né? Porque a gente estava fazendo aquele cálculo, aquela estratégia, e você me disse para deixar o prêmio em aberto. Então, eu queria entender justamente isso. Por favor, continue, Marcos. Bom, então, para concluir aquele raciocínio, nesse momento, eu citei um exemplo, então, que uma soja a R$ 65,00 a saca, aqui para Sorriso para o ano que vem, o produtor rural teria um lucro operacional de praticamente 41% na sua atividade. O que ele poderia fazer nesse momento, o produtor rural, uma operação mais prudente? Ele garantir esse lucro, independente que o prêmio março esteja 25 acima, o FOB, deu uma enfraquecida em função das recentes altas de Chicago, esse valor de R$ 65,00 a saca garante essa rentabilidade de R$ 1.225 por hectare para o sojicultor. Ele poderia pegar parte disso, tá? Então, cara, e fazer um seguro de alta na Bolsa de Chicago. Aí a estratégia é diferente. Ele garante o seu lucro. Qual que é o risco de mercado agora do produtor? Deixar de ganhar. Então, contra esse deixar de ganhar, ele deveria comprar esses seguros de alta, que nós chamamos de call ou opção de compra. Tá. Marcos, a gente consegue, nesse momento, identificar quais são os fatores ou quais são os formadores nos custos de produção que vão exigir mais atenção do produtor para ele definir as suas estratégias nesse momento? Você citou, por exemplo, a adubação e um momento importante para o fósforo, né, o cloreto que está ali na estabilidade. A gente consegue orientar o produtor nesse sentido? Que momento é esse para ele na formação dos custos de produção? Vamos lá. Como a gente comentou anteriormente, é um bom momento para o produtor comprar os adubos fosfatados, sem dúvida alguma. Já a ureia está cara, está num dos maiores níveis do ano, a ureia custo e frete Brasil. Só que quando você compara uma relação de troca de uma ureia para um safrinha 2020, nós já estamos olhando agora o milho safrinha 2020. Com essa disparada de Chicago, nós temos visto algumas relações de troca aqui para o Médio Norte, no Mato Grosso, entre 70 a 75 sacas de milho, safrinha 2020, para 1 tonelada de ureia. Se um produtor utilizar 150 quilos de cobertura de ureia, são 11 sacas de milho por hectare. Nós temos visto aqui, com os nossos clientes, dessa assessoria que nós damos,
para uma adubação de um 0,25-25, colocando aí 250 quilos por hectare e 150 quilos de cobertura de ureia no safrinha 2020, nós fazemos uma relação de troca de 31,6 sacas de milho por hectare no safrinha 2020. Tá. Se a gente comparar isso com anos anteriores, Marcos... É uma boa relação. É uma boa relação de troca. Nós temos visto aqui uma configuração para fazermos um custo de produção com essa disparada do milho no mercado internacional, em função da quebra de produção dos Estados Unidos. Nós temos observado um custo entre semente, químicos e adubação do safrinha 2020 entre 75 a 80 sacas por hectare. Tá. Sementes, químico e adubação, 75 sacas por hectare. 75 sacas por hectare. Uma lavoura com potencial de 120, 130. Tá. E a gente, diante dos preços que a gente tem nesse momento para o mercado do milho, principalmente para o ano que vem, a gente realmente está num momento importante aí dessa relação e também é um momento importante para o milho, portanto, né, Marcos? Interessantíssimo, sim, Carla. A gente tem visto essa condição, a gente fez um estudo aqui recentemente agora, mostrando o ciclo 19-20. Aqui para o Médio Norte, por exemplo, um produtor que optar por plantar a soja mais o milho safrinha, ele está tendo uma oportunidade de garantir um lucro de R$ 2.256 por hectare no ciclo 19-20. R$ 2.256 por hectare. R$ por hectare. Isso quando ele opta por soja mais safrinha. Mais o milho safrinha. Planta a soja agora a partir de setembro, depois do vazio sanitário, colhe-se a soja a partir de janeiro, planta na sequência o milho safrinha 2020. Até porque é bom lembrar, né, Marcos? Para quem começou a nos acompanhar agora, lembrando, temos $1 de 3,90 nesse momento para o produtor fazer o custo, mas para vender, como você bem colocou, a taxa de câmbio sempre joga a favor do produtor. Se a gente for vender essa safrinha, portanto, a gente tem ali 3,98, não é isso? O 3,98 é um dólar para fevereiro, março de 2020. Tá. O safrinha, ele joga para um dólar futuro entre 4,03 a 4,05. Ou seja, atenção total, né, Marcos? Exatamente, portanto tem que tomar cuidado. Só para completar, para a gente finalizar essa questão dos custos, uma outra realidade que tem aumentado bastante os custos dos insumos químicos, os defensivos, já que a China passa por uma reformulação das suas regras ambientais e tem tido uma concentração da produção dos defensivos. Isso daí tem tido um aumento de pelo menos 15% em dólar o custo dos defensivos para essa temporada 19-20. Tá. Agora, Marcos, a minha pergunta para você. O produtor brasileiro, ele está aproveitando esse momento, tanto para soja quanto para milho, ele está aproveitando essas relações de troca, essas operações onde ele pode estar assegurado, né? Além dessas duas questões que você colocou, da put, da qual são operações ali para duas realidades diferentes, ele tem o hedge, ele está aproveitando isso, a gente tem visto isso um pouco mais frequente para essa safra 2019-20? Nós temos visto, sim, alguns produtores fazerem isso, aqueles produtores que agem mais racionalmente do ponto de vista de gestão da atividade. Hoje, um produtor rural, ele exige um conhecimento multidisciplinar, ele tem que ter isso daí. Infelizmente, a grande maioria dos produtores brasileiros são apostadores, ficam apenas assistindo o mercado, contando com a sorte de que, graças a Deus, esse ano, por tristeza dos americanos e alegria do brasileiro, fez com que o milho nos Estados Unidos, essa quebra de produção que pode chegar em torno de 60 milhões de toneladas nos Estados Unidos, fez com que o milho tivesse dado essa disparada no mercado internacional e o milho brasileiro continua ainda sendo o milho mais barato comparado com o milho argentino, ucraniano e americano quando posto na Ásia. Custo e frete Ásia, o milho brasileiro hoje é o mais barato a nível mundial. Isso daí vai dar uma sustentação para os preços do milho aqui no Brasil. Alguns produtores agora falam, poxa, por que eu vendi agora milho lá atrás?
Mas a gente tem que lembrar, o milho na B3 esse setembro, de R$ 40, em abril ele bateu a mínima de R$ 32. Aí bateu o desespero, os produtores não tinham vendido milho antes. Por sorte, aqueles que aguardaram e esperaram para ver que se realmente ia dar uma tragédia nos Estados Unidos, e o que se confirmou, tiveram sorte. Mas teve mais sorte que juízo. Mas, Marcos, não dá para a gente trabalhar na sorte. Hoje o Brasil ocupando o lugar que ocupa, o produtor brasileiro ocupando a posição que ocupa, investindo em tecnologia, sendo tão eficiente da porteira para dentro, não dá para ele continuar contando com a sorte, né? Exatamente, Carla. A gente está aqui dando um puxão de orelha, brincando aqui também, para poder intrigar o produtor rural a se dedicar na comercialização agrícola. Eu tô no nosso bate-papo, nas reuniões aqui com os nossos clientes. Por exemplo, em junho do ano passado, os sojicultores poderiam terem vendido soja aqui para Sorriso, para fevereiro, sojas a R$ 73 uma saca. Chegou na colheita, o preço da soja aqui em Sorriso eram R$ 60. São R$ 13 por saca a menos. Numa lavoura de 60 sacas, são R$ 780 por hectare de soja que o produtor perdeu por não se dedicar à comercialização agrícola. Não, sem dúvida. Os números são realmente bastante impactantes. E isso a importância disso é tanto nesse momento, justamente porque a gente tem oportunidades muito boas e a gente está contando com a sorte realmente. Nesse caso, né, São Pedro deu uma mãozinha para os brasileiros quando levou toda aquela chuva para os Estados Unidos, porque não fosse isso, a gente tem a guerra comercial em andamento ainda, os estoques elevadíssimos nos Estados Unidos, a possibilidade dos estoques serem ainda muito altos na próxima safra. A gente não tinha espaço para esse respiro, né, Marcos? Exatamente, Carla. Por isso que é importante a gente saber usar esses mecanismos de bolsa. Ficar contando com a sorte é muito arriscado para o produtor rural. Se ele souber usar os mecanismos de proteção de preço em bolsa, conforme o mercado muda a realidade, e nós temos que entender que o mercado é dinâmico. A lavoura é uma indústria a céu aberto, nós temos o clima no hemisfério norte, depois todo o ciclo de produção no hemisfério sul, que pode mudar a realidade do mercado. Para isso, para o produtor viver essas realidades, essas mudanças de mercado, ele pode se proteger em bolsa. Então, se ele vendeu e quer deixar de ganhar, compra um seguro de alta. Marcos, eu não quero vender. Ok, Carla. Qual é o teu risco de mercado? O preço dos grãos caírem. Vamos comprar um seguro de baixa. É isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia e aí, com certeza, os resultados serão muito melhores. E o produtor, enfim, colocar essas operações no seu custo de produção, né, Marcos? Colocar ali no seu planejamento o seu custo com a comercialização também, que para produtores do nível dos produtores brasileiros, 30 centavos por saca é um valor importante, claro, mas é o valor que vai segurar, proteger a sua renda e principalmente o investimento que ele colocou ali na terra, né, Marcos? Exatamente, Carla. A gente vê aí, se você faz bons seguros aí, com uma saca e meia de soja por hectare. Então, com uma soja de R$ 60, nós estamos falando de 60, 90 reais por hectare. E aí o produtor não olha a comercialização e deixa de garantir 700, R$ 1.000 por hectare. É muito dinheiro. Marcos, para a gente finalizar, tem algum estado que chama mais atenção, que o produtor precisa estar mais atento, porque ou os custos estão muito mais altos esse ano, ou porque a demanda não está acompanhando? Tem alguns estados onde a realidade é um pouco mais diferente e exigem um pouco mais de atenção? Cara, o Médio Norte hoje, ele tem sido penalizado com maior custo logístico, por exemplo. Você também pega o Vale do Araguaia, que tem um custo logístico alto. Então, são cenários que eu coloquei para vocês aí com menor rentabilidade a nível Brasil. Se você comparar esses custos que a gente está falando aqui com um produtor de Maringá, Londrina, Cascavel, Passo Fundo, essa rentabilidade aí é o dobro, em função do custo logístico. Eu pego uma soja de Passo Fundo para o Porto na safra, eu gasto R$ 100 por tonelada de frete. Já aqui no Médio Norte, são R$ 300, R$ 330 por tonelada. Isso sem contar esse bendito tabelamento de frete que leva o frete a R$ 440 por tonelada.
e ajuda ainda, ou ajuda, não sei se é a palavra certa, mas contribui para manter os negócios ainda bem travados, né, Marcos? Exatamente. Atrapalha bastante a nossa vida aí. Marcos, uma última pergunta, na verdade. Como é que está o andamento dos negócios? Assim, a gente tem visto, eu tenho recebido aqui algumas informações de que os negócios estão meio travados nesse momento, né? As cotações estão com um pouco mais de dificuldade de avançar também, porque as trades estariam realmente segurando um pouco mais as suas compras nesse momento. Isso é real? Isso está acontecendo de fato nos principais pontos ali de negociação? Sim, está. O que tem acontecido, como toda essa incerteza sobre esse custo logístico para o ano que vem, algumas trades têm se resguardado na formação de preço, considerando um custo logístico, um tabelamento, e o que acaba ocasionando no menor preço da soja nas origens, nas regiões produtoras. E aí acaba ficando um grande spread, uma diferença entre a oferta do produtor rural para o preço de compra, o bid, das trades. Mas nós temos visto algumas trades aí que têm melhor logística, elas conseguem escoar com maior capacidade, com maior eficiência, e aí tem saído eventuais negócios, tanto para a soja, até mesmo a gente tem feito bons negócios aqui no Mato Grosso, já para o milho safrinha 2020, Carla. Muito eu ouvi falar esses últimos dias, no final da semana passada e no começo dessa, sobre a diferença entre o preço disponível e o mercado de exportação, o que estaria realmente afastando um pouquinho os produtores das novas vendas, né? Sim, nós temos o mercado, falando do milho agora, você pega um milho a R$ 26,00 disponível em Sorriso, o milho safrinha 2020 vai ser ao redor de R$ 22,00. Então, isso daí espanta um pouco o produtor rural. Mas o produtor tem que estar em mente que nós temos um mercado para 2020, lá para julho do ano que vem, nós temos aí todo um ciclo pela frente que pode fazer com que os estoques depois, de novo, preço alto cura preço alto, uma vez que tendo essa disparada do preço vai incentivar novamente toda uma expansão do milho safrinha aqui no Brasil. Sem dúvida. Marcos, eu te agradeço muito. Você quer dar alguma orientação final para o produtor rural que está nos acompanhando? Bom, aqueles que tiverem maiores interesses em saber como funcionam esses mecanismos de bolsa, nós damos curso a respeito e também pode ligar para a Agriinvest, o nosso telefone DDD 41 3094 0200, para que os nossos operadores de mesa possam te dar maiores informações a respeito desses mecanismos e te ajudar com a sua comercialização. Tá feito, tá dado o recado, né, Marcos? Agora é cada um que cuide do seu para poder fazer essa proteção, para poder começar bem a safra 2019-20, com tantas oportunidades que o mercado está dando para a gente, né? Isso mesmo. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu que agradeço pelas suas orientações, pelo tempo que você dispõe para a gente, viu, Marcos? Para a gente deixar o produtor cada vez mais bem informado e bem instruído para tornar ainda mais eficiente a sua comercialização. Muito obrigada mais uma vez. Te espero aqui mais vezes no Notícias Agrícolas para a gente continuar tendo conversas como essa. Obrigada. Valeu, é um prazer. Boa tarde a todos. Bom dia. Bom dia. Bom, ficam então as informações do Marcos Araújo e principalmente a orientação sobre proteger o seu preço e a sua comercialização. A gente tem trabalhado muito em cima disso aqui no Notícias Agrícolas, justamente no objetivo de trazer para você as orientações que você precisa para poder realmente tornar a sua comercialização cada vez mais eficiente. Os custos, o Marcos fez uma conta muito rápida, né? O custo de uma operação como essa é de cerca de 30 centavos por saca, 30 a 40 centavos por saca, centavos de reais, e você se protege tanto na baixa quanto na alta. Se o preço subir, o que você faz? Você não exerce o seu seguro, você paga esse pequeno prêmio e na sequência você vai ter o seu preço ali protegido. Se o preço subir, ou se o preço cair, você exerce esse seguro e tem o preço que você travou nesse momento, onde o patamar é importante para você, onde faz com que você tenha margens importantes ali, também esteja assegurado. A margem, né, nesse momento, travando $1 a 3,90.
Eu estou aqui observando todos os números do Marcos. Chicago a 9,50, um prêmio de 0,25. Isso para a próxima safra. E um dólar a 3,98, dólar futuro. O produtor consegue uma margem operacional de 41%. Isso é um número extremamente importante nesse momento. A safra 2019-20 já começa, essa nova temporada, já começa com uma série de incertezas por conta da questão dos Estados Unidos, o conflito entre os problemas que são observados agora e os altos estoques que os americanos ainda carregam. Ou seja, o mercado pode tomar um banho de água fria, como pode continuar focado no mercado climático, enfim, esteja protegido, faça o que for preciso para proteger a sua renda. Basta você procurar ou a Agriinvest Commodities ou uma das outras corretoras que estejam ali cadastradas, faça o seu cadastro na Bolsa para você poder participar, então, dessas oportunidades que o mercado oferece nesse momento. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência a gente já tem o Ginaldo de Souza, ele que é diretor do Grupo Laboro e está fazendo um tour pelas lavouras do meio oeste americano. Hoje ele fala conosco direto do estado de Minnesota. É um instante só, a gente volta já já, continue conosco.